Glória a Deus, aleluia. Ai, meu Deus, é bom saber que Ele vive, que por Ele eu posso ter no amanhã, né? Eu digo para cada um, né, dos irmãos, né, que prova de amor foi essa, né? Que amor é esse? Às vezes eu fico perguntando assim, Senhor, que amor é esse? Né? Se a gente parasse para... Não tem como explicar, não tem como mensurar, é inalcançável. Eu sou finita e limitada, né? Você que está me ouvindo é finito e limitado. Mesmo assim, com grande amor Ele nos amou, né? Ele entregou seu Filho único, todo aquele unigênito, aquela preciosidade que foi Jesus Cristo, saber que Ele é meu amigo, né? É meu amigo. Quem quiser ser amigo do Senhor, é só chegar e crer nele, crer em mim, né? Ou crer em mim. Como a gente dificulta o crer no Senhor, né? Se creres em mim fará coisas maiores do que eu já fiz, Senhor, né? Tu que é enorme, que é maravilhoso, que seu nome está acima de todos os nomes. E eu vou abrir assim a Bíblia e logo vou estar passando o pregador da noite, né? Falando lá em Mateus, lá no 28. Vamos lá. E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas os anjos respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais ao Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor Jesus jazia. E depois, imediatamente, e dizeis a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Até aqui. Ele não está mais ali. Ele não estava ali. E andaram com Jesus. Ele disse que aconteceria. E foram lá chorar, ou não sei o que foram buscar, porque às vezes a gente não sabe o que a gente vai buscar. Eu digo para cada um dos irmãos, é o crer, né? Eu não sei se foram ali chorar, eu não sei a intenção do ir ali, né? A entrega que foi, o desejo que foi, porque elas buscavam um corpo, né? Vamos lá buscar um corpo. Gente, chegar numa hora, irmãos, chegar ali e ver primeiro o aspecto, dizer: ele não está aqui. Eu acho que se não trouxesse a memória e falasse assim: onde você colocou o meu Senhor? E hoje não explicou. Vai lá e avisa. Lembra, ele não está aqui. E continuamos dizendo: ele não está lá, aqui. A morte não parou. Ele voltou e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. É por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Vou estar assim passando o pregador da noite, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Muito obrigada. Está orando assim. Senhor e meu Pai, te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tens feito, por tudo que tu ainda hás de fazer. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Senhor, eu te entrego a vida do nosso pastor em tuas santas mãos, Senhor, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado com ele.
Que Ele traga à memória, Senhor, tudo aquilo que Tu pôs no coração dele. Usa, Espírito Santo, da melhor forma possível, da forma que o Senhor quer. Que ele seja um canal de bênção nas nossas vidas, naqueles que também estão em casa, aqueles que estão nos assistindo. Que eu possa estar sensível a ouvir a voz do Senhor nas suas vidas. E te agradecer, Senhor, por perdão das minhas faltas, dos meus pecados. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Pai, Senhor amado, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom estarmos aqui para louvar o Senhor, para nos achegarmos a Ele, para aprendermos dele. Nós que estamos aqui, você que está aí no seu lar, recebendo a palavra de Deus na sua vida também, nós queremos ministrar o seu coração. A palavra de Deus em Isaías 14, 27 declara o seguinte: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Aí está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, e o que a vontade do Senhor determinar, assim o será. Ninguém pode fazer a mão do Senhor voltar atrás, e o que o Senhor determinar, ninguém pode invalidar, porque só Jesus Cristo é o Senhor. Nós ainda vamos louvar ao Senhor, e logo após, nós vamos levantar um grande clamor pela vida dos enfermos, nessa noite especial e bendita, e com você também que está aí, ao alcance de nossas vozes, nessa noite. Vamos, você igreja que está aqui comigo, prepare-se o seu coração para buscarmos a Deus em oração, já já em nome de Cristo Jesus. Quero louvar o Senhor nesta hora, e logo após, você que já conhece, venha comigo, vamos dizer da nossa fé no nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Sabemos em quem temos crido, conforme disse o apóstolo Paulo, dentro da nossa própria experiência pessoal contigo. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para fazer grandes coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus, Tu és Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Deus de milagres, estou aqui, das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Aleluia, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Deus de milagres, estou aqui, das tuas
eu não me esqueci, eu não. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Chame existência aos teus sonhos e curas, pois a fé move o meu milagre. Chame existência aos teus sonhos e curas, pois a fé move o teu milagre. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Deus de milagres, Deus de milagres. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Deus de milagres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar um clamor nessa hora ao Senhor. Você que está aí nos ouvindo do outro lado, nós queremos orar pelo irmão Silvio com suas lutas. Queremos orar pela irmã Glória com suas lutas. Por aqueles que têm nos pedido oração, nós acreditamos no Deus de milagre. Queremos orar pela nossa irmã Deise, que está enfrentando suas enfermidades, mas também está conosco aqui nessa noite, buscando a Deus, apresentando a sua vida ao Senhor. Eu quero também dar uma palavra especial. Tem alguém nos ouvindo nessa noite, está aí com o seu celular, ouvindo o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer para você, pessoa específica, que você conhece muito bem, que nós temos alguns sistemas que fazem parte da nossa conjuntura humana. O nosso sistema imunológico, e quando esse sistema ele fica com deficiência, nós ficamos suscetíveis às enfermidades. Nós temos o sistema endócrino e o sistema nervoso, que são os sistemas que ajudam o nosso corpo a manter as nossas funções no devido lugar. Eu quero dizer para você, o sistema imunológico do teu corpo pode ter falhado. O sistema endócrino e o sistema nervoso central pode ter falhado, mas Jesus não falha. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Tanto você, pessoa específica, e todos os outros nomes que eu mencionei aqui, Jesus não falha. Jesus é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus da porta aberta. Ele é o Senhor da cura. Jesus ainda faz o milagre e sempre fará. Físico pode falhar, mas Jesus Cristo não falha. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e Pai amado, nós oramos agora nesse momento por essa pessoa específica que está recebendo a oração, ó Deus, feita ao Senhor nessa noite. Também oramos pela irmã Deise, oramos pela irmã Glória, oramos pelo irmão Silvio, por aqueles que estão incapacitados de estarem aqui nessa noite. Mas nós estamos orando ao Deus que não tem geografia para estar presente. O Senhor é ageográfico. O Senhor está visitando
aqui nessa noite, nós estamos aqui crendo na obra redentora de Jesus, nós estamos aqui crendo no teu milagre. Nós somos seres humanos têm dificuldade, seres humanos passam por enfermidades, mas a tua vontade, boa, perfeita e agradável, pode, Senhor, habitar também nas nossas vidas. O Senhor é Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e nós clamamos ao Senhor por uma intervenção divina, onde a ciência já deu um diagnóstico. O Senhor pode passar a tua mão estendida e limpar tudo, e a ciência, Deus, não saber o que aconteceu, o Senhor, como Isaías disse, pode liberar uma palavra agora que vai colocar todo o processo de células no seu devido lugar, todos os glóbulos funcionando da maneira adequada. O Senhor é fiel para fazer obras que podem nos admirar. Tu és Deus acima de todo principado e potestade. Tu tens o domínio, tu governa sobre tudo e sobre todos. E se o Senhor disser a qualquer corpo combalido por uma enfermidade, seja restaurado, esse corpo terá que obedecer a tua palavra. Se o Senhor disser a qualquer, ó Deus, monte que esteja em nossa frente, monte, saia desse lugar, o monte tem que obedecer ao Senhor. Se o Senhor disser para qualquer gigante que esteja impedindo o nosso caminho, caia por terra, esse gigante vai cair por terra, porque a tua voz é majestosa, a tua voz despede chamas de fogo, a tua voz quebra os cedros do Líbano, a tua voz tem poder. Se o Senhor liberar uma palavra hoje na vida desses que estamos colocando diante do Senhor, ou de qualquer outro, Senhor, que possa ser inserido na oração dessa noite, vizinhos, amigos, pessoas do hospital, se o Senhor liberar uma palavra, nenhuma enfermidade, Senhor, pode ficar de pé, ela sucumbirá. Nós temos a resposta para a crise social é o Cordeiro de Deus. A resposta para nossas enfermidades é o Cordeiro de Deus. A resposta para qualquer vírus é o Cordeiro de Deus. A resposta para as doenças emocionais é o Cordeiro de Deus. A resposta para a esterilidade é o Cordeiro de Deus. A resposta para a enfermidade é o Cordeiro de Deus. A resposta para a morte é o Cordeiro de Deus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, tragada foi a morte na vitória. E nada pode nos separar do teu amor em Cristo Jesus. E nós te louvamos, Senhor, por isso. Que o Senhor envie paz aos corações, aos nossos e daqueles que podem nos ouvir. Que o Senhor lhes dê a graça necessária. E aqueles que porventura estiverem ouvindo hoje este culto de adoração, de fé, de amor, de entrega, de santidade, de consagração, que ainda não te têm, que ainda estão no pecado, que possam se arrepender e entregar a vida a Cristo Jesus. Se porventura alguém estiver ouvindo essa noite, se alguém não tenha Cristo, ele precisa se arrepender dos pecados para não perecer eternamente e descobrir a graça maravilhosa de Jesus. Deus que muda a história, muda histórias dessa noite. Deus que muda o quadro, muda os quadros. Deus que muda o caminho, muda os caminhos nessa noite. Nós acreditamos no milagre, acreditamos em respostas. Nós acreditamos em portas e janelas dos céus abertas sobre nossa vida. Nós acreditamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E é por isso que oramos a Ti. E é por isso que Te buscamos. E é por isso que apresentamos todas essas pessoas. E é por isso que convidamos aquelas que não têm Jesus para fugir da condenação eterna, para fugir do inferno e para se voltarem para Cristo Jesus, porque só Ele é o único e suficiente Salvador.
Só Ele é a resposta. E nessa noite que a Tua palavra ainda vem alcançar as nossas vidas. Deus de milagres, opera uma grande obra. Os nossos que não puderam estar aqui, que o Senhor os visite e trabalhe poderosamente em suas vidas, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Que esse dia seja um divisor de águas, Senhor, na vida de muitas pessoas, tanto nós que estamos aqui adorando e abrindo o coração para receber a palavra, quanto para aqueles que estão ao alcance dessa imagem e da voz de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra do Senhor. Nossa irmã Valéria vai pregar o Evangelho vivo do Deus vivo, nesta hora especial, em nome de Cristo Jesus. Recebamos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Minha oração é que o Senhor fale grandemente aos nossos corações nessa noite, assim como a palavra foi tremendamente impactante para a minha vida, que seja para a vida de cada um que aqui está, cada um que está em casa também, possa receber, possa acompanhar com os textos bíblicos. Quero já de antemão pedir que você, quando abrir sua Bíblia, não a feche. Nós vamos acompanhar cada versículo, cada texto que o Senhor deu, para que nós possamos entender perfeitamente o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, irmãos, Ele me acordou 2 madrugadas para me trazer essa palavra. E Ele veio me falando sobre exatamente esses dias que nós estamos vivendo, essa atualidade que nós estamos vivendo. E o Senhor veio falando no meu coração por causa de uma frase que nós temos falado muito, temos ouvido também muito de muitas pessoas. Nós temos falado muito que estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. E não é que não sejam, são dias difíceis e complicados. E o Senhor veio falando no meu coração que lá em Eclesiastes 3, nós falamos tanto desse texto. Diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E nós sabemos claramente que quem determina esses tempos é o nosso Deus. Então não há nada, irmãos, que comece nesse mundo sem a permissão de Deus, e não há nada que permaneça, que continue, se Ele mandar parar. Nada. Tudo é debaixo da permissão de Deus. E nós sempre ouvindo, dia após dia, dias difíceis, dias complicados. Mas para nós que somos o povo de Deus, diante de toda e qualquer situação que surgir, nós precisamos buscar o que Deus está pensando sobre tudo isso, o que Deus tem a nos dizer sobre tudo isso. Porque o que importa para nós não é o que a televisão fala, não é o que nosso vizinho está comentando, não é isso que importa para nós. O que importa para o povo de Deus, para cada um de nós, é o que Deus tem a nos falar sobre cada situação que surge nas nossas vidas, cada uma delas que Ele permite, né, que surja nas nossas vidas. E o Senhor veio me falando, né, dessa palavra e me deu esse tema: o que Deus denominou como tempos terríveis. Nós temos falado que esse é um tempo difícil, que é um tempo muito complicado que nós estamos vivendo. Mas o que Deus determinou através da sua palavra, eu não vou estar aqui transmitindo um pensamento meu, mas sim a palavra do Senhor. Por isso que eu disse, nós vamos ler todos os textos, porque não é o que eu quero dizer, o que eu quero transmitir, e sim o que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Então, o tema: o que Deus denominou como tempos terríveis. E eu quero que você abra a tua Bíblia
nós vamos estar lendo esse texto base. Você procura manter ele aí marcadinho. Nós vamos ler outros textos, mas vamos voltar nele também em outros momentos. 2 Timóteo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Timóteo 3, do 1 ao 11. Aleluia. Amém? Amém, misericórdia. Vamos lá? Versículo 1 ao 11. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o deles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Esse texto, irmãos, a primeira coisa, o primeiro ponto que nós vamos ver nesse texto que nós lemos, é essa frase quando o Senhor diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos falando sobre tempos difíceis, né? Nós estamos, denominando como tempos difíceis. Nós vamos ver o que Deus fala sobre tempos difíceis e trabalhosos, né? E aqui está dizendo que nos últimos dias esses tempos trabalhosos sobrevirão. Mas a pergunta é: quando é esse tempo? Quando é esse tempo que o Senhor está se referindo aqui? E para nós sabermos isso, nós vamos precisar dar um pulinho lá em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 18 ao 20. Para nós vermos que últimos dias são esses que o Senhor está falando. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Prestaram bem atenção no finalzinho desse versículo? Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. Deus já chama, quando o tempo que Cristo veio à Terra, como os últimos tempos. A partir de lá se iniciaram os últimos tempos que nós lemos no versículo 1. Irmãos, a vinda de Cristo à Terra foi o evento mais maravilhoso que Deus pôde fazer. Deus pode fazer tudo, irmãos. Deus pode fazer exatamente tudo. Mas
esse evento supera qualquer coisa. A vinda de Cristo nessa terra. Nós vemos os livros de história, né? Esse evento, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Porque é a revelação máxima de Deus aos homens, foi a vinda de Cristo à terra. E a palavra vem nos dizendo que a partir desse momento para cá, se iniciaram os últimos tempos. E veja só o que João, lá em 1 João 1 e 2 diz. Nós vamos precisar passear hoje pela palavra, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está afirmando que viram, tocaram, ouviram. Nós, não vimos, não tocamos, mas nós temos a palavra dele aqui, nós cremos piamente que essa é a palavra do Senhor. Jesus foi visto ali por aqueles homens. E a pergunta que se faz é, após tudo isso, como que a humanidade ficou? Após esse evento maravilhoso, tremendo, que Deus promoveu, como que a humanidade ficou? Não que antes de Jesus vir à Terra, a humanidade já não pecava, irmãos, não é isso. Mas como eu disse, após um evento desse grau de importância, que não há outro superior, a manifestação máxima da glória de Deus foi Jesus Cristo. E mesmo assim, o que nós vemos, desde nós sabemos da história, e os nossos dias também nós contemplamos como está a humanidade, cada vez mais afundada no pecado. Cada vez mais a gente vê a humanidade afundada no pecado. E quando a gente pensa que não dá para a coisa ficar pior, acontece uma pior. Eu estava me lembrando que uns 35 anos atrás, eu era criança e eu ouvia pessoas pregando e as pessoas falavam assim, nos últimos tempos, pai vai matar filho, filho vai matar pai. Era um horror. A gente ouvia isso, achava uma coisa absurda. Que isso? A gente chegava a duvidar, nossa, isso vai acontecer. E hoje em dia, irmãos, não vou dizer que é natural, porque é horrível dizer que isso é natural, mas você vê isso todo dia, toda hora. É pai que matou filho, que jogou de prédio, é mãe que abandonou criança recém-nascida, que jogou no rio, que fez e aconteceu. Uma coisa que há tão pouco tempo atrás parecia uma coisa absurda. E nós perguntamos como a humanidade pode cada vez ir se afundando mais depois de ter conhecido Cristo, depois de ter ouvido, porque a humanidade sabe que houve um Cristo Jesus que veio a essa terra. O Evangelho está sendo pregado assim, irmãos, de uma forma bem aberta. Cristo veio à terra, Cristo morreu na cruz. Hoje, o dia de hoje, nós estamos comemorando a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo. Até as pessoas que não são cristãs hoje estão comemorando, de uma forma certa ou errada, mas estão comemorando a Páscoa. Com profundidade ou não, tem uma noção do que é a Páscoa, né? E mesmo assim a humanidade caminhando nessa degradação. No texto de Timóteo nós vamos ver um segundo ponto importante. Nós vamos estar lendo do versículo 2 ao 5. Aqui Deus vai descrever para nós o que são tempos trabalhosos na visão dele, do versículo 2 ao 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta. Até aí, irmãos. Irmãos, eu não sei nada de grego, não sei, não estudei sobre isso, mas observando um pouco mais esse texto e procurando entender um pouquinho mais, eu encontrei que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, essa frase aqui, amante de si mesmo, ele usou a palavra philautoi, que vem de philautos. Philos significa amigo e autos, si. Ou seja, amigos de si mesmo, né? E o Senhor vem nos falando que os tempos trabalhosos, que Ele denomina como tempos trabalhosos, são esses tempos em que o ser humano preferiu deixar de ser amigo de Deus para ser amigos de si mesmos. Preferiu deixar de procurar entender o que Deus quer para poder colocar em primeiro lugar as suas vontades, os seus desejos, aquilo que lhe agrada. E por quê, irmãos? João 15,14 vai nos responder por que o homem foi por esse caminho, ele preferiu isso. João 15,14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. A irmã Evelina, enquanto estava dirigindo o culto, ela falou sobre a maravilha de ser amigo de Deus. É maravilhoso ser amigo de Deus quando você entende que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, não é nossa. Independente de se num determinado momento nós precisamos fazer algo que não é aquilo que a gente quer fazer, mas a gente entende pela palavra do Senhor que é o que Ele quer de nós, a gente faz, porque a gente preza por essa amizade maravilhosa, a gente preza porque a gente entende que é a vontade dEle, perfeita e agradável, que nos torna, a obediência a essa vontade nos torna amigos dEle, né? E o interessante de tudo, irmãos, é que os não cristãos e aqueles que também se autodenominam cristãos têm tomado uma atitude dessa. Não é? Se você pegar bem essa palavra aqui, está falando sobre pessoas que se autodenominam cristãos também, que estão nessas condições aqui. Veja o versículo 6, do 6 ao 9, de 2 Timóteo. Do 6 ao 9. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Pessoas envolvidas com os trabalhos de Deus, mas que, porém, se opõem à verdade. A palavra é a verdade. Estão envolvidas com as coisas de Deus, mas quando a palavra diz, faz tal coisa, e essa coisa não agrada a ele simplesmente a rejeita, ele se opõe a ela. E a palavra é bem clara, diz que esses são reprovados na fé, quanto à fé. E o Senhor vem nos dizendo, esse é um tempo difícil que eu denomino como difícil, como trabalhoso, como complicado. Mas o texto diz que será manifesto a todos. Será manifesto a todos o seu desvario, nós lemos aqui no texto. E quando eu li essa parte do texto, irmãos, eu me lembrei automaticamente de uma frase que o pastor falou aqui no domingo passado. Alguns devem lembrar. O pastor falou assim, esse tempo vai revelar a profundidade da nossa teologia. Quantos lembram?
ninguém? O pastor falou isso, esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo que nós estamos denominando como tempos difíceis, vai revelar a profundidade da nossa teologia. E o Senhor me fez lembrar de um versículo em Deuteronômio 8:2. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu vou estar lendo ele aqui. Eu retirei esse trecho da Bíblia King James, que eu acho que nos traz uma compreensão maior. Que diz assim, ó: traze sempre viva em tua memória a maneira como o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. E se você lembrar do que nós lemos no versículo 5, diz que esses homens têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tem aparência apenas. E como essa frase que o pastor nos disse, irmãos, a nossa teologia vai ser revelada. A teologia de pessoas que estiverem no meio com essas condições, esse tempo vai trazer a luz. Vai ser revelado a postura diante desse mal que Deus permitiu. Vai se revelar muita coisa. E o terceiro ponto dessa palavra está no versículo 10 e 11. Diz assim, ó: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Terceiro ponto, irmãos: quem já buscava ser amigo de Deus vai continuar sua trajetória normalmente. Quem já buscava a direção de Deus, quem já se importava com o que Deus pensava antes, quem, independente das suas vontades, do seu querer, queria era a vontade de Deus, sabe que a sua vida está na mão de Deus. Então, você vai continuar diante dessa situação que todo mundo está denominando como uma situação difícil, e é. Mas você vai ter uma postura normal, porque você já vinha, esse relacionamento teu íntimo com Deus já vinha sendo cultivado dia após dia. Não é que nós sejamos blindados contra esse vírus, de forma alguma. Nós temos que realizar tudo que está sendo nos pedido realizar. Nós não somos blindados contra esse vírus, mas a verdade é que ele só tem certeza de uma coisa. A pessoa que já vinha buscando uma vida com Deus só tem certeza de uma coisa: Deus não entregou o controle para o vírus. Nós ouvimos isso aqui no início desse culto. Deus não entregou o controle das coisas para esse vírus, não. Ele só está aí, só está fazendo o que está fazendo até o momento que Deus falar: chega. Ele só entrou porque Deus permitiu. Deus tem um objetivo com tudo isso. Deus tem um objetivo. O pastor falou aqui no início também. Deus tem um objetivo com tudo isso, e cabe a nós, seus servos, estar ali ligado com Ele, orando, buscando, para entendermos um pouco, se Ele quiser também nos falar, porque Ele também pode fazer tudo o que Ele quiser fazer e nos explicar depois de tudo, nos fazer entender depois de tudo, se Ele quiser nos falar. Então, irmãos, tempos trabalhosos para Deus é quando o ser humano decide andar segundo o seu próprio querer. Coronavírus, para Deus não é tempo difícil. É para nós, mas para Deus não é não. Para Deus não é tempo difícil. A mão dele continua com o mesmo poder de sempre. E o controle continua nessas mãos. Aleluia! O controle continua nessas mãos, irmãos. Nós conhecemos bem, irmãos, o texto de Gálatas 5, do 19 ao 21. Eu não vou estar lendo porque é um texto bastante conhecido, que vem falando sobre as obras da carne, e descreve o trajeto que muitos vinham fazendo.
Muitos, desde lá que nós vimos, né, os primeiros tempos, quando Jesus veio à Terra, a humanidade veio se degradando, a carne veio tomando conta, veio fazendo e acontecendo no meio da humanidade. E está tudo ali descrito em Gálatas 5, do 19 ao 21, as obras da carne. Aí Deus pega um determinado momento e fala: para tudo. Para tudo. Para tudo. E interessante, irmãos, é que essa mesma humanidade que vinha caminhando, se degradando a cada dia mais, praticando todas essas coisas que são descritas ali em Gálatas, que não queria se dobrar, muitos se recusavam a se dobrar diante de Deus. Quando Deus falou para tudo e permitiu tudo isso, se dobrou diante de um vírus. Agora se dobrou diante de um vírus, agora parou. E nós vemos que o que era correria, era todo mundo para lá e para cá, uma coisa frenética, acabou, parou tudo. O que era muito trabalho, ninguém tinha tempo para ninguém. Ninguém tinha tempo para nada, para ninguém. Você passava na rua e falava: oi, como é que você está? E tipo assim, pedindo que a pessoa não falasse como é que está. Não, tá tudo bem, acabou. Era o que a gente queria ouvir. Porque ninguém tinha tempo para nada. Era uma falta de tempo absurda. E quando Deus falou para tudo, agora isso tudo acabou. As festas, as baladas, as comemorações, tudo acabou, tudo cessou. O que era cansaço antes, nós reclamávamos tanto, hoje é cansado de ficar parado dentro de casa. É o que a gente ouve falar, as pessoas: não aguento mais, não aguento mais. E o que nós precisamos pensar é por que Deus permitiu tudo isso? Para que Deus permitiu tudo isso? E no mínimo de tudo que nós podemos entender é que Deus permitiu tudo isso para que haja uma reflexão. Deus parou tudo para que haja uma reflexão. Deus parou um mundo que vinha em desordem para colocar ordem na vida de alguns. Deus vai colocar ordem na vida daqueles que entenderem a se mover, na vida daqueles que pararem e entrarem nessa reflexão necessária. Veja aí o que está falando em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Capítulo 4, 3 e 4 diz assim, ó: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Irmãos, muitos vão ouvir essa palavra, a gente não tem noção através da internet aonde isso tudo pode chegar. Cada um que está aqui pode transmitir a palavra para outras pessoas, a gente não tem noção de onde isso tudo pode chegar. Mas uma coisa é certa, muitos vão ouvir uma palavra dessa e vão receber de bom grado, vão parar para refletir, vão parar para tentar entender, compreender, vão reler os textos que estão sendo falados, porque querem entender a vontade de Deus. Só que muitos também vão rejeitar, como nós lemos aqui. Essas pessoas que não querem sofrer a sã doutrina, que têm comichão nos ouvidos, e querem mais amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que escolhem desviar os seus ouvidos da verdade, esses vão rejeitar um tipo de palavra como essa, que está sendo pregada aqui, que está sendo pregada em outros lugares também. Tem muita gente pregando a verdade também, irmão. Tem muita gente pregando mentira, enganando o povo, tem. Mas também tem gente pregando a verdade por aí. E muita gente vai receber de bom grado, mas outros vão rejeitar uma palavra como essa. E diante disso tudo, irmãos, a questão é: isso tudo vai passar. Vai chegar uma hora que vai passar, porque a própria palavra diz que tudo nessa terra passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Então vai chegar uma hora que isso tudo vai passar. Esse mal que a gente está sofrendo vai passar, vai acabar.
E a pergunta é: o que seremos cada um de nós depois disso tudo? O que seremos? Como seremos? O que isso tudo, esses dias todos que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse, o que fará dentro de nós? Que obra realizará dentro de nós isso tudo? Essa é a pergunta. E para finalizarmos, irmãos, eu quero te dizer só uma coisa. Haverão, depois disso tudo, apenas 3 posturas. Apenas 3 posturas serão adotadas depois disso tudo. A primeira postura é a seguinte: é a postura de quem já era amigo de Deus. Quem já era amigo de Deus, depois que isso tudo acabar, após o momento que Deus falar, chega. O governo disser, pessoal, acabou tudo, vamos embora, voltar ao trabalho, pode reabrir tudo. A postura daqueles que já eram amigos de Deus, que já procuravam a vontade de Deus, já se importavam com a vontade dele, você vai voltar para a sua vida, para o seu dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Apenas com a tua fé mais fortalecida em Deus, diante de tudo que você viu. Apenas com a sua fé mais fortalecida, mais edificada em Deus. A segunda postura que haverá será daqueles que vinham enfraquecidos na fé, aqueles que vinham desanimados. Esses vão ser sacudidos, se pararem para fazer essa reflexão que eu disse, serão sacudidos, e quando acabar tudo isso, vai voltar para a sua vida com uma nova postura para com Deus, se posicionando diferente. Senhor, eu estava mal, mas agora aconteceu tudo isso, Senhor, e serviu para que eu voltasse ao meu eixo, voltasse a ver a tua mão agindo em todas as coisas, a minha fé se fortalecendo, porque eu voltei a te buscar, eu voltei a buscar o teu querer. E a terceira postura que será tomada é a postura daqueles que no dia seguinte vão voltar às suas vidas como se nada tivesse acontecido. Vão voltar para os seus trabalhos, vão voltar para as suas portas de bares, vão voltar para as suas festas, para as suas comemorações. Tem muita gente que adiou festas por causa desses dias que não podem ser feitas. Vão fazer suas festas e como se nada tivesse acontecido, voltou tudo normal, ok. São as 3 posturas que vão ser tomadas. Irmãos, eu não estou falando tudo isso porque as 3 posturas vão ser tomadas devido ao vírus. Não é isso não, irmãos, porque se nós tomássemos posturas por causa disso tudo que está acontecendo, nós estaremos desmerecendo a obra de Cristo. É tomar posturas entendendo que Deus permitiu isso. Deus permitiu isso e nós podemos sair disso glorificando o nome do Senhor ainda mais. O nome do Senhor pode ser glorificado ainda mais diante das posturas que cada um assumir. E a minha oração é que cada um que está ouvindo essa palavra, os nossos irmãos que aqui estão, possam tomar as posturas daqueles que saem dessa situação mais fortificados em Cristo, mais fortalecidos, mais decididos ainda a pregar o Evangelho, a falar desse Cristo maravilhoso que morreu na cruz por nós, que nos abriu esse acesso maravilhoso a Deus, que nos deu esse acesso a nos tornarmos amigos de Deus. Porque, irmãos, em tudo isso nós ainda podemos ver a misericórdia de Deus. Porque está acontecendo tudo isso, irmãos. É uma chance que Deus está dando, uma chance a mais. É uma chance a mais. Que nós possamos pensar e refletir e tomar as nossas decisões. Qual postura nós vamos tomar diante disso tudo? Amém?